Você está no 12º andar. O ar-condicionado faz um barulho estranho, um estalo curto, quase como um clique. E então, a fumaça vem primeiro. Não o fogo, a fumaça. Ela entra como se estivesse procurando pessoas. Em poucos minutos o corredor vira um túnel escuro. Você corre, tenta achar a escada, a maçaneta esquenta e quando você olha para a janela, vê outras pessoas olhando de volta. É nesse instante que o prédio parece vivo. E no meio do caos, alguém sussurrou uma frase que atravessa décadas. Aqui já tinha acontecido antes. Mas antes, o quê? O incêndio do edifício Joelma, em 1º de fevereiro de 1974, entrou para a história como uma das maiores tragédias urbanas do país. Mas o que pouca gente percebe é que o Joelma não é só um caso de fogo, é um caso de memória. Porque existe uma história anterior, de 1948, que se colou a essa região como uma sombra, o chamado Crime do Poço. E aqui eu preciso te prometer duas coisas. Primeiro, a gente vai separar o que é registro do que é lenda. Segundo, mesmo quando a lenda não for prova, ela vai revelar algo real. Como a cidade transforma a tragédia em mito para tentar suportar o insuportável. No fim, eu vou voltar naquela frase, aqui já tinha acontecido antes. E eu vou te mostrar por que essa frase pode ser mais assustadora do que qualquer fantasma. Esse é o Noite de Crime. Durante décadas, se repetiu a ideia de que o crime do poço aconteceu exatamente no mesmo lugar onde o Joelma seria construído. Só que essa afirmação é discutida. Há versões que falam em mesmo endereço, outras em muito perto, e a confusão virou parte da lenda. E isso importa por um motivo: quando uma história é repetida do mesmo jeito por tempo demais, às vezes ela começa a funcionar como verdade emocional. Então guarda isso, mesmo que não seja o mesmo chão, a pergunta continua viva. Lugares carregam memória? Novembro de 1948. São Paulo ainda tem aquela cara de cidade grande, que está crescendo rápido demais. E numa casa na rua Santo Antônio, quase na 9 de julho, vive um jovem de 26 anos chamado Paulo Ferreira de Camargo. Ele é químico, ligado à Universidade de São Paulo, professor assistente. Um cara que, no papel, respira método, laboratório, lógica. Ele mora com a mãe, Benedita, de 56 anos, e as duas irmãs, Maria Antonieta, de 23 e Cordélia, de 19. É uma rotina doméstica comum, vista de fora. Só que por dentro parece haver uma coisa diferente, uma necessidade de controle, tão rígida que transforma pessoas em peças. E o primeiro sinal disso aparece num detalhe que, isolado, parece inocente, mas que muda de peso quando você olha de novo. No fim de outubro, Paulo manda cavar um poço no quintal. Ele dá uma justificativa técnica, convincente o bastante para calar perguntas. Diz que pretende montar uma fábrica de adubos e que a água encanada não serviria para o trabalho. Agora, pensa comigo, por que alguém resolve cavar um poço justamente naquela semana? Por que a pressa? E por que um químico com acesso à ciência escolheria um buraco no quintal como prioridade? E aqui entra outro detalhe que arrepia, porque parece roteiro, mas é registro de investigação. Na universidade, colegas e superiores já tinham notado um comportamento estranho. O médico com quem ele trabalhava, o Dr. Hoffman, relatou que Paulo fazia perguntas fora de tom, como se estivesse procurando respostas que ninguém deveria precisar. Curiosidades sobre quais agentes químicos seriam melhores para corroer um cadáver. Quando você ouve isso, a cabeça tenta negar, porque a gente gosta de acreditar que monstruosidade sempre vem com cara de monstruosidade. Só que, às vezes, ele vem com jaleco, voz calma e um plano. O que acontece depois não tem cara de impulso, tem cara de sequência. A perícia apontaria mais tarde que o crime foi em 2 etapas. Na manhã do dia 4 de novembro, entre 9 e 10 horas, a mãe e a irmã mais velha são mortas. Horas depois, perto do meio-dia, Cordélia chega em casa para almoçar. Ela trabalhava como datilógrafa na própria USP. E então, acontece de novo. E reparem nesse detalhe, o caso é tão estranho que nem o cenário entrega tudo com clareza. Existiam dúvidas sobre o local exato dos disparos, porque não se encontraram vestígios típicos que você esperaria num crime daquele tipo dentro de casa. Ou seja, até a mecânica do ato parece ter sido pensada para apagar rastros, para reduzir pergunta, para controlar a narrativa. Só que nenhum controle é perfeito por muito tempo.
No dia 5 de novembro, Paulo conta a amigos que vai viajar com a família para o Paraná. Dias depois ele manda notícia dizendo que a mãe e as irmãs teriam morrido num acidente de carro perto de Curitiba. Só que tem uma falha que parece pequena, mas é enorme. Não há funeral, não há aviso prévio dessa viagem por parte das mulheres, não há um movimento natural de uma família que some de repente. E aí acontece aquela coisa silenciosa que desmonta qualquer mentira. A ausência começa a fazer barulho. Vizinhos estranham, amigos estranham. A rotina que sempre deixa marcas para de deixar. E quando a cidade percebe um vazio, ela aponta o dedo para ele. As suspeitas chegam à polícia e a investigação vai se fechando ao redor de um ponto, o poço. Na tarde de 23 de novembro, policiais aparecem na casa e revistam o lugar. Perguntam do poço. Paulo, segundo os relatos, acompanha os agentes até o quintal, como quem está guiando uma visita técnica. A princípio nada salta aos olhos. E é exatamente por isso que o poço é tão simbólico. Porque ele foi feito para parecer normal, para que o horror ficasse embaixo. Só que os policiais insistem, chamam um corpo de bombeiros, pedem que escavem, e enquanto aquela terra é removida, o tempo que Paulo tentou dobrar começa a se endireitar. Quando os corpos são encontrados, não existe mais argumento, não existe mais história de viagem, não existe mais acidente. Existe só a realidade subindo, e a cidade naquele momento ganha um nome para o que estava sentindo: crime do poço. E aí, vem a cena mais decisiva do caso. Enquanto os bombeiros trabalham, Paulo diz que vai ao banheiro. As portas externas estão vigiadas por policiais, mas dentro da casa ele ainda tem liberdade de movimento por alguns instantes. E nesse intervalo ele pega uma arma e atira contra si mesmo. É como se ele tentasse a última forma de controle. Não permitir interrogatório, não permitir julgamento, não permitir a explicação completa. E é isso que transforma um crime em lenda duradoura. O porquê fica incompleto. A imprensa da época especula motivos. Uma das hipóteses fala de um relacionamento com Isaltina dos Amaros, uma jovem com quem ele se envolvia e que a família supostamente desaprovava, algo que nunca foi confirmado como causa real. Outra linha falava de doenças graves dentro de casa, relatos de que Maria Antonieta teria epilepsia e limitações físicas, Cordélia seria esquizofrênica e a mãe estaria doente, e ele, Paulo, não conseguiria prover cuidados. Nada disso fechou o caso com certeza. O que fica certo é o vazio. Quando o autor morre, a cidade perde a chance de um motivo definitivo. E o motivo indefinido é o combustível perfeito para a imaginação. Tem ainda um detalhe final, duro, que parece maldição, mas é só consequência trágica. Um dos bombeiros que participou da retirada dos corpos morreu depois por infecção, por ter manuseado sem proteção adequada. Ou seja, mesmo depois de enterrado, aquele crime ainda conseguiu ferir alguém. Agora me diz, se uma história assim gruda no endereço, dá mesmo para dizer que o lugar volta a ser apenas um lugar? E se não volta, o que a cidade faz com essa memória? E então avançamos no tempo. E o tempo faz o que sempre faz, constrói por si. O passado vira terreno, vira número, vira prédio. E nasce o edifício Joelma, símbolo de modernidade. Só que modernidade sem segurança vira cenário, e cenário com erro, tragédia. Em 1º de fevereiro de 1974, às 8h50 da manhã, um detalhe técnico vira o início de um inferno. Um curto-circuito no 12º andar. E a fumaça encontra o que precisa, materiais internos que ajudam a espalhar. Não é só fogo, é fumaça, é calor, é desorientação. E aqui entra uma verdade dura. Grandes tragédias quase nunca são uma coisa só. Elas são uma sequência de pequenas falhas empilhadas. Você falha num ponto e ainda dá para escapar, você falha em 3 e vira manchete. Em pânico, pessoas buscam o óbvio, subir. Subir parece a resposta quando a fumaça toma os andares. Só que o telhado não vira salvação para todos, e o resgate aéreo, que no imaginário seria a cena do filme, encontra limites técnicos. De um lado, gente desesperada, do outro, um prédio que não foi pensado para aquele tipo de emergência. E isso é o que muda o caso. Não é um acidente isolado, é um acidente que escancara negligências. Depois do Joelma, o Brasil precisou encarar uma pergunta incômoda. Quantos prédios eram armadilhas em pé? O caso impulsionou mudanças de fiscalização e exigências de segurança. Um rastro institucional que nasce do trauma. E é aqui que a história fica um pouco mais perturbadora. Quando você tira o sobrenatural da mesa, sobra algo tão assustador
quanto à ideia de que tragédias são previsíveis e mesmo assim acontecem. As 13 almas. Entre as vítimas existe um dado que carrega o peso do inexplicável. 13 corpos não foram identificados. 13 pessoas sem nome, sem história pública, sem família. Pelo menos oficialmente. E quando não há nome, a mente tenta completar, a cidade tenta completar, e a fé tenta completar. Nasce a história das 13 almas. O relato popular diz que as pessoas colocam água nos túmulos para aliviar a sede do fogo. Alguns falam em gemidos, outros falam em sonhos. Outros dizem que receberam ajuda, proteção, livramento. Isso não é prova de assombração, é a prova de outra coisa, a necessidade humana de cuidar do que ficou sem cuidado. Porque o que dói mais numa tragédia não é só a morte, é o anonimato. É a ideia de que alguém virou cinza e o mundo seguiu. Então, a água vira linguagem, um gesto simples que diz: eu lembro de você, mesmo sem saber seu nome. Agora, volta comigo. 1948, um poço, um buraco para esconder. 1974, fumaça, um prédio que vira labirinto. E depois, 13 túmulos, um lugar onde as pessoas tentam reparar o irreparável. Talvez maldição não seja um espírito. Talvez seja um padrão. A cidade tentando enterrar o que não elaborou. E quando você enterra uma tragédia sem encarar suas causas, ela volta como lenda. Ou pior, volta como repetição. A ciência explica curto-circuito. A criminologia tenta explicar controle, frieza e o porquê que ficou incompleto em 1948. E a fé transforma anonimato em ritual, para não deixar 13 pessoas desaparecerem pela segunda vez. Primeiro no fogo, depois no esquecimento. Então eu deixo para você a pergunta que prometi. Quando alguém diz, aqui já tinha acontecido antes, isso é sobrenatural? Ou é um aviso sobre como a gente constrói cidades e esquece do básico? E agora me responde nos comentários com sinceridade. Você trabalharia nesse endereço hoje? E se você quer outro caso em que realidade e lenda se misturam de um jeito ainda mais inquietante, assista o nosso próximo vídeo. Aqui é o Edu. Boa noite. A gente se vê na próxima.